Olá, meus irmãos, graça e a paz. Um dos grandes milagres do Antigo Testamento que nós temos registro na Bíblia é a travessia do Rio Jordão, pelo povo de Israel, sob o comando de Josué. Se você quiser ler o relato todo, está lá em Josué capítulo 3 e 4 tem esse relato. Um fato interessante sobre essa travessia é que quando o povo estava se preparando para atravessar, Deus ordenou a Josué que ele comandasse que 12 homens pegassem 12 pedras do leito desse rio, no momento da travessia, no momento em que as águas estavam paradas. E mais à frente Deus explica o porquê, o texto diz para nós aqui o porquê que essas pedras deveriam ser tiradas de lá. Em Josué capítulo 4, verso 6, diz o seguinte: para que isto, as pedras, seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que significam essas pedras? Então vocês lhe dirão que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela, foram as águas do Jordão cortadas, e estas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. Ou seja, Deus estava usando ali um recurso didático, que era um símbolo ali presente, uma matéria, em que todas as gerações olhariam e a curiosidade despertaria neles e falaria: pai, mãe, por que tem essas pedras aqui? E então seria a oportunidade dos pais falarem dos grandes milagres do passado que Deus havia operado para libertá-los, para trazê-los a uma boa terra, a terra prometida. E a lição que eu tiro para nós hoje é que nós devemos lembrar e construir os marcos memoriais na nossa vida do que Deus tem feito. O grande problema do povo de Israel, se a gente lê o Antigo Testamento, era que a geração atual não preparava a geração seguinte. Quando Moisés ele morre, Deus levanta Josué. E Josué é um grande guerreiro, um homem piedoso, valoroso. Mas quando Josué morre, a próxima geração, diz lá no início de Juízes, era uma geração que não conhecia a Deus. Ou seja, justamente não estava obedecendo o que Deus mandou aqui em Josué capítulo 4. E veja se isso não é tão verdade nos dias de hoje, meus irmãos. Às vezes nós olhamos para a geração que a gente já vê aflorando, que são os jovens de hoje em dia, e a gente falou: que geração perdida, onde é que ele foi parar, por que está acontecendo tudo isso? Mas infelizmente nós não vemos que a culpa muitas vezes é nossa, porque nós, que já somos pais, que já somos adultos, nós não construímos os memoriais para que a próxima geração possa lembrar de quem é Deus. Nós não lembramos para os nossos filhos o que Deus fez na nossa vida, a salvação que Deus operou, a transformação no nosso coração, e não só coisas internas, mas sim transformações externas na nossa vida, como éramos antes de Cristo e agora como somos depois de Cristo, ou milagres diversos em diversas áreas, seja financeira, de saúde, familiar, emocional. Meus irmãos, nós precisamos lembrar disso, que é muito importante, e Deus espera que façamos isso, que é preparar a próxima geração para que essa geração conheça o Senhor. É claro que a obra de convencimento é do Espírito Santo somente, mas o trabalho, a responsabilidade de mostrar o caminho é nossa. E isso eu não digo apenas a pais, a mães, mas eu digo a todos nós. Todo cristão tem essa responsabilidade de fazer discípulos, de apontar para o Senhor Jesus, especialmente para as próximas gerações. Então, diante desse exemplo de Josué, onde eles pegaram essas pedras para que todas as gerações pudessem olhar para trás e lembrar quando fosse explicado sobre aquele grande milagre, que esse exemplo, meus irmãos, sirva para nós hoje, para que a gente possa fazer como Josué, construir os memoriais do que Deus fez e fará ainda em nossa vida, e que esses memoriais sirvam, vez após outra, para que a gente ensine os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos parentes a olhar para o Senhor, a ver as grandes coisas que o Senhor já fez em nossa vida. Queridos, nós temos que compartilhar, contar as muitas bênçãos que o Senhor tem realizado em nossa vida, porque é desta forma que nós mostramos ao mundo e mostramos à próxima geração quem é o nosso Deus. Que Deus os abençoe. Um abraço a todos.